Se a minha mente está focada em algum problema, desejo, vontade, estarei na carne. Por quê? Porque é na mente que alimentamos o que queremos que prossiga sobre nós mesmos. É na mente que pensamos nos problemas, que daí vem o medo, a ansiedade. É na mente que eu alimento o que eu gosto e quero para a minha vida. Ou seja, é na mente que alimento ainda mais o meu desejo. Como também é na mente que eu posso controlar o que eu não quero pensar, o que eu não quero nutrir. É na mente que eu faço a decisão do que eu quero realmente dar ouvidos, a carne ou o espírito. A Bíblia fala o seguinte: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, andar no espírito é uma escolha que eu faço para onde eu quero me inclinar. Por isso que a Bíblia fala que se eu andar, ou seja, praticar, viver no espírito, pensando em agradar a Deus, não vou cumprir os desejos da minha carne. Mas por que a carne, ou seja, o desejo do ser humano, é contra as coisas de Deus? Porque a carne cobiça contra o espírito, né? Tem ambição, tem desejos, vontades. E às vezes nós que pensamos que podemos relaxar na fé, né? Que está tudo bem conosco, não é bem assim. Existe uma luta diária para cada cristão em querer viver a fé. Ou seja, escolher pensar nos pensamentos de Deus, em vez de ter os pensamentos levados pelas circunstâncias dessa vida. Não é só a carne que cobiça contra o espírito, quer impor a sua vontade contra as coisas de Deus. O espírito também é contra a carne. Ou seja, as coisas de Deus também contraria a nossa carne, o nosso jeito, a nossa vontade acomodada ou indisciplinada de ser. Carne e espírito opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Um não quer fazer o que o outro quer. A carne não quer submeter-se ao espírito, e o espírito tampouco quer submeter-se à carne. Que situação, não é? Pois é, todos os cristãos têm essa situação dentro de si. Mas quem você escolhe ser? Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Ou está sujeito ao pecado? Não consegue parar de pecar? Pecado é uma escolha. Ou a pessoa gosta de sujeitar-se ou odeia e decide abandonar o pecado. Pense sobre isso e voltamos logo em seguida após essa trilha musical.
Quem pensa que salvação é fácil está muito fora da casinha, ou seja, não está com noção do que são as coisas espirituais. Você, eu, somos carne, nós somos humano, nós sentimos, nós desejamos, nós temos o nosso jeito. E aí, como que acontece para que sujeitemos à vontade de Deus? Quando a nossa mente aceita nos guiar a pensar nos pensamentos de Deus. A Bíblia fala que as obras da carne são manifestas. Você quer saber? Nós vamos falar hoje de uma das obras da carne, que é o adultério. Como que é o adultério? O adultério não começa de uma hora para outra. Existe um agrado primeiro com a fisionomia, com a pessoa, com que a pessoa casada, por exemplo, que é casado, começa a gostar de outra pessoa que não é o seu marido ou sua esposa. E começa a curtir aquele sentimento, começa a gostar daquele sentimento, a nutrir aquele sentimento, a investir naquele sentimento. Gosta de chamar atenção, gosta de conversar, gosta de ser notado. Ou seja, o adultério começa a ser planejado antes mesmo de acontecer. Começa a curtir o pecado. E não é isso que a cobiça faz? A cobiça é simplesmente um sentimento de querer algo que não lhe pertence. Você querer uma coisa que você não precisa. Pois é assim que acontece a cobiça. E o adultério é uma das manifestações da carne. Quando a pessoa comete o adultério, antes mesmo disso acontecer, ela vem nutrindo em sua mente, em seus sentimentos, em sua vontade, aquele prazer com o pecado. Existe uma sintonia, existe uma liberação para aqueles sentimentos. Não existe rejeição, não existe ódio, não existe repugnação, não existe nojo, não existe pensamento com o que aquilo vai provocar no seu casamento. Ou seja, só existe a cobiça, o pecado, o que é mal para aquela pessoa. Ou seja, a carne, a vontade quer predominar e quer aquilo que não lhe pertence. Pois é, ouvinte, você deve tomar cuidado com a sua vida espiritual. Você que, por exemplo, é uma pessoa que está muito voltada à carreira, a sucesso e pouco se importa com a sua vida sentimental, você está colocando em risco a sua vida espiritual. Você que não tem feito tempo para ir à igreja, buscar a Deus, se humilhar, pedir ajuda, enfim, reconhecer que você precisa, que você é tentado, que você sente. É com você mesmo que eu estou falando. Você que pensa que tudo está direitinho, mas você tem suas vontades, você alimenta coisas na sua mente. Pois é, se você não lutar contra aquilo que tem feito você escravo, você vai ser levado a cometer a maior injustiça da sua vida, que é cobiçar o que não é para você, o que você não precisa, você está desejando. E isso está te matando aos poucos. Pois é, a cobiça
se importa com aquilo que não é importante, ou seja, com a opinião alheia, com o que os outros vão pensar dela e não com o resultado, com o que ela precisa. Pense sobre isso e contrarie a sua carne.